Continuando a nossa discussão sobre a teoria do conhecimento platônica, né, é óbvio que uma teoria do conhecimento vai dialogar com a questão da educação, né? Platão, ele vai ser aquele que vai fundar a academia, né? Nós vamos ter uma primeira instituição do saber, né? Vai ser bem diferente daquele saber que era passado pelos filósofos sofistas, que era por mediante pagamento. Evidentemente que a maioria dos componentes dessa academia eram pessoas da elite de Atenas, enfim, né, que tinham tempo para filosofar, que viviam naquele chamado ócio criativo. Então, essa ideia de conhecer para Platão vem com a ideia da sua teoria da reminiscência. Né? O que é essa teoria da reminiscência? Né? Reminiscência. É aquela ideia de que você não conhece algo novo, no sentido de que ele não existia na sua alma. Né? Já que para Platão, essa teoria do conhecimento ela vai se ligar, de certa maneira, à sua teoria da alma, ele vai dizer o seguinte: olha, a alma já habitou em vários corpos. Se ela já habitou em vários corpos, quando ela estiver habitando o seu, você só precisa fazer um processo de relembrar, né? Um processo de interiorização, de autorreflexão, para reconhecer aquilo que a alma já sabe. Né? Então, a partir dessa perspectiva, digamos assim, de um conhecimento para dentro, né? Podemos chamar de um parto das ideias mais individual, diferentemente da maêutica socrática de seu mestre, né, que o conhecimento vinha a partir da discussão. Esse conhecimento vai ser mediado agora em Platão, com essa teoria da reminiscência, por um processo, digamos assim, de interiorização. Essa teoria da reminiscência, se você fizer uma articulação com a filosofia medieval, sobretudo com uma figura chamada Santo Agostinho, vai perceber que a sua teoria da iluminação divina se liga muito com essa ideia de que o conhecimento vem de algum lugar, no caso aqui a razão, né, a teoria da reminiscência é a teoria racional, enquanto que a teoria, digamos assim, da iluminação divina, ela vem pela fé, né? Deus ele iluminar a sua mente para você conseguir ver aquilo, de certa maneira, não é acessível pela razão. Então, nós temos como principal, digamos assim, articulação, nesse primeiro momento da nossa aula, da reflexão sobre Platão, a questão da metafísica, né, só para a gente retomar um pouco. A gente tem aqui um mundo sensível, um mundo do corpo, um mundo das aparências, um mundo que é transitório. Nós vamos ter um mundo inteligível, que é uma palavra que está sempre nas questões sobre Platão, é bom a gente ficar ligado nisso, né? A questão do inteligível, que o inteligível se liga com a questão da alma, e esse inteligível se liga, evidentemente, à nossa capacidade racional, enquanto que o mundo sensível se liga, digamos assim, à nossa capacidade dos sentidos, evidentemente, né? Sem sentido. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca. E o mundo inteligível, o mundo da razão, o mundo da alma, vai se ligar às essências e tem uma dimensão temporal também, que é a dimensão da eternidade, né? Que é a dimensão do em si mesmo e por aí vai. A teoria do conhecimento platônico é evidentemente baseada na dialética, né? Essa ideia de que o conhecimento ele tem degraus, você pode dividir ele basicamente em dois, que é como o material faz, né? O conhecimento da doxa e o conhecimento da episteme, para chegar até aquilo que é em si mesmo, né? Que seria o topo disso, seria a ideia do bem, que está prefigurada no mito da caverna. Nós temos uma teoria das formas ideais, feitas por esse deus artífice, né? Feita por esse demiurgo. Nós vamos ter esses conceitos que pré-existem as coisas, né? Que pré-existem a matéria, em relação à educação, né? Para Platão, a filosofia tinha um papel fundamental de educar o homem para contemplar o bem. A filosofia ela tinha esse papel, digamos assim, de ser uma propedêutica. E a educação em Platão é relembrar, né? Naquilo que ficou conhecido como a teoria da reminiscência. Né? Então, espero que até aqui tenha ficado tudo muito bem explicado. E é claro que quando a gente fala em Platão, metafísica e dialética, a gente vai estar falando do idealismo. O idealismo é o primeiro sistema filosófico. Né? O sistema filosófico, a primeira teoria filosófica, que vai ser baseada em conceitos, evidentemente. Esse conjunto de conceitos vão formar esse sistema filosófico. Quando a gente pensa em idealismo, por vezes a gente tem uma visão muito equivocada do que seria o idealismo, né? É aquela ideia de que é absurdo pensar apenas na ideia absoluta, sem pensar na realidade, na materialidade, mas não é esse jogo, né? Em Platão, as ideias é que são concretas. Lembrem-se que a gente tem uma ideia a gente tem uma concepção, melhor falando, né, de ideia como algo muito abstrato, como algo, digamos assim, deslocado da realidade. E, evidentemente, a gente pode pensar nesse sentido, quando a gente tem a noção de que você não pega numa ideia, né? Que você não consegue ver a ideia
né? Você consegue ver a materialização de uma ideia que é abstrata. Mas para Platão, lembre-se, evidentemente, sempre pensando nessa noção de uma realidade sensível, de uma realidade inteligível, você vai ver que para ele as ideias são concretas, né? O que há de mais verdadeiro e concreto no indivíduo para Platão é a ideia, né? É a sua ideia, porque é a ideia que produz o movimento dos corpos, é a ideia que produz digamos assim, a realidade. E é por isso que você vai entender, por exemplo, um filósofo também idealista, né, e dialético também, chamado Hegel, que vai dizer, não, o que move o mundo? Move o mundo é as ideias, né? As ideias são que promovem a mudança. Essa concretude das ideias é fundamental para compreender o que ele aí pensava ser uma ideia, não é? A ideia é algo concreto, ou seja, a ideia é que é algo sólido, e a realidade é essa materialidade que está sempre em transformação, que está sempre em mutação. Então as ideias são as essências, sempre pensar nisso também. E as ideias, elas têm uma hierarquia. Assim como o conhecimento tem uma hierarquia, as etapas, né, da Dot, da episteme, no idealismo platônico, onde as ideias são concretas, você vai perceber que existe uma hierarquização dessas mesmas ideias, não é? Existem ideias, digamos assim, mais simples, ideias que são mais complexas, e até que existe uma ideia suprema. Essa ideia suprema é a ideia do bem, né? Para Platão, o bem é a ideia, em termos hegelianos, seria a ideia absoluta, né? Então, essa hierarquia das ideias é fundamental para entender também como o conhecimento em Platão é algo gradativo, né? Você vai do nível mais elementar até, digamos assim, o nível mais abstrato. Você vai do nível da Dot até o nível da episteme. Esse idealismo, ele vai ser, digamos assim, a base para o movimento filosófico fundamental da modernidade, que é o chamado racionalismo, né? Nós vamos ter grandes filósofos racionalistas, né? O principal dele é o René Descartes, que inclusive caiu no Enem no ano passado. A gente vai ter o Spinoza, um filósofo também do racionalismo, e a gente vai ter Leibniz, né? A gente tem aí pelo menos essas três grandes figuras do racionalismo, que é essa ideia também de não confiar nos sentidos, né? De não confiar, digamos assim, no conhecimento que é baseado, que é fundamentado nas experiências sensitivas, e você vai capturar a realidade a partir da razão, né? A partir da razão pura, já que a razão deslocada das paixões, deslocada, então, das veleidades daquilo que se movimenta, da materialidade, ela seria mais concreta, ela seria mais, digamos assim, absoluta, ela seria mais exata. Por isso que o Descartes vai insistir também na matemática, numa mathesis universalis, né, numa matemática universal. Então você tem o idealismo como nosso primeiro sistema filosófico, né? O idealismo é a base do chamado racionalismo. Você vai ter a ideia de um sistema como um conjunto de conceitos, não é? Você vai ter a ideia como algo concreto e aquilo que é concreto como uma mera cópia dessa concretude, né? Por isso que se liga também à teoria das formas ideais. Você vai ter uma hierarquização dessas ideias, né? Que a gente pode fazer uma articulação com essa noção de que o conhecimento é gradativo. Nessa hierarquização das ideias, né? As ideias obedecem uma hierarquia, nós teríamos o bem comum, o bem supremo, como a ideia, digamos assim, superior a todas as outras. E nós não podemos falar de Platão também, pessoal, sem nos referirmos à sua teoria da alma, né? A gente já falou um pouco dela aqui quando a gente fala da educação, né? A educação seria, digamos assim, o ato da gente relembrar, né? O ato de relembrar aquilo que já preexistiu, não é? Na nossa cabeça, que existe na alma, que habita o nosso corpo, que já habitou outros. A gente percebe que a teoria da alma platônica, ela vai se ligar, sobretudo, à sua teoria política, né? Nós temos aqui a possibilidade, não só a possibilidade, mas uma necessidade para entender ambas, de ligar a teoria da alma platônica, não é? A, digamos assim, sua teoria política. Primeiro a gente já percebe aqui um dualismo, não é? Corpo e alma na filosofia platônica, né? Corpo é o espaço, digamos assim, da aparência, é o espaço do transitório, é o espaço daquilo que se transforma, daquilo que perece, e você tem a alma como aquilo que é eterno, como aquilo que é imutável, como aquilo que é, digamos assim, é a coisa em si mesma, que é o campo das essências, né? Nós temos três tipos de alma na filosofia platônica, e esses três tipos de alma, né, eles estão rigidamente hierarquizados. Você pode perceber aqui, ó, que eles têm lugares, né? Eles têm uma hierarquia de importância, e essa hierarquia de importância, ela vai ser transmutada na reflexão política platônica também, né? Então você vai perceber aqui de forma muito clara como essa reflexão sobre o indivíduo
uma reflexão que a gente poderia chamar de uma reflexão ontológica, que é sobre o ser, ela se liga às formas políticas. Ela se liga, digamos assim, ao que seria uma república ideal. Quando a gente fala em teoria da alma, né, platônica, a gente tem que estabelecer essa, digamos assim, essa aproximação entre as duas dimensões da obra de Platão e também, evidentemente, estabelecer as diferenças. Quando ele fala de teoria da alma, ele está tentando justificar a hierarquia que existe entre os indivíduos. Lembre-se, assim como Aristóteles, Platão era um homem de seu tempo. Se ele era um homem de seu tempo, ele vivia numa Grécia que coexistia, por exemplo, ou coexistiu durante um determinado período, democracia com escravidão. Os gregos são os primeiros a fazer essa diferença entre nós e os outros. São os primeiros a chamar, por exemplo, os diferentes, que não falavam a língua grega, de bárbaros. E na sociedade grega havia os cidadãos e os que não eram cidadãos. Haviam os superiores e os inferiores. Essa ideia de superioridade e inferioridade é eminentemente grega. E esses filósofos, vão, de certa maneira, participarem, embora não defenderem abertamente, mas vão participar dessa sociedade, dessa cultura e isso vai se refletir na obra deles, isso já cai inclusive em questões, então vocês têm que sempre ficar ligando o contexto histórico do autor à sua produção intelectual. Muitas vezes ela dialoga de forma crítica, muitas vezes ela endossa essas ideias ainda que não de uma forma muito, como é que eu posso dizer, explícita. Mas enfim, vamos voltar aqui à nossa teoria da alma em Platão. Você vai ter uma alma racional, né? Essa alma racional, ela se localizaria também, as almas para Platão se localizariam também numa parte do corpo, então ela vai se localizar na cabeça, né? Ela vai ser a alma dos filósofos, não é? Ou seja, os filósofos teriam essa alma racional de pensar aquilo que outros indivíduos não conseguem pensar. Os filósofos são aqueles indivíduos que conseguem abstrair, que conseguem ir para além, por isso que eles conseguem refletir sobre questões tão complexas como a metafísica, né? Esses indivíduos com essa alma racional localizada na cabeça, eles teriam uma predisposição natural para pensar, ou seja, ele legitima, ele naturaliza, de certa maneira, a capacidade filosófica. Então os filósofos já são naturalmente filósofos, né? Que é uma coisa que a gente pode evidentemente discutir, mas se cai no Enem, por exemplo, teoria da alma, você já percebe que existe uma hierarquia muito clara entre elas. Você vai ter essa alma racional predisposta, localizada na cabeça, para pensar em abstrato, para conceber ideias que outros indivíduos comuns não conseguiriam pensar. Você vai ter uma alma colérica, né? Ou irascível, né? Essa alma colérica, ela se localizaria no peito, né? Ela seria a característica da alma dos militares ou dos guerreiros, né? Então aquele indivíduo que não consegue pensar muito em abstrato, ele pensa muito mais no coletivo, ele é um indivíduo cuja principal virtude dele é a guerra, a principal virtude dele é o instinto de proteção dos demais, né? Por isso que ele vai cumprir um papel fundamental. E aí Platão vai dizer o seguinte, olha, a alma racional junto com a alma colérica, ela tem que dominar a alma que é concupiscente, né? E inclusive ele faz uma metáfora, que é a metáfora do cocheiro. Você tem um cocheiro e tem dois cavalos. O cocheiro é evidentemente o que tem a alma racional, você tem um cavalo de um lado que é a alma colérica, que tem que ao mesmo tempo adestrar esse outro cavalo que é agressivo, que é irascível, né? Que é esses indivíduos que de alguma maneira devem ser controlados. Essa alma concupiscente se localizaria no baixo ventre, né? Seria a característica da alma dos trabalhadores ou dos servos, né? Quem são esses indivíduos? São aqueles que não têm, digamos assim, uma predisposição natural para defender a sociedade e nem muito menos uma predisposição natural, se é que isso existe, não é? Para pensar em abstrato. A única coisa que o indivíduo que tem sua alma concupiscente, quando você pensa em concupiscências da carne, né, que é até um termo bíblico, é um indivíduo que quer apenas a satisfação dos seus interesses baixos, né? Por isso que a sua alma se localiza no seu ventre. É um indivíduo que só quer comer. É um indivíduo que, por exemplo, ele tem uma predisposição aos excessos, ele não consegue se controlar. É um indivíduo rústico, de certa maneira. Essa representação aqui, ela vai cair como uma luva para legitimar esses sistemas que vão pensar numa essência diferente para as pessoas.
Então você tem uma essência racional, filosófica, superior, você tem uma essência virtuosa, corajosa dos militares e você tem uma essência degenerada, você tem uma essência degradada, você tem uma essência que só quer satisfazer seus interesses mais escusos. Por isso que eles devem ser controlados e a única serventia que esses indivíduos de alma concupiscente teria era o trabalho, né? Inclusive o trabalho que poderia ser muitas vezes escravo, né? Você percebe que existe nessa teoria da alma uma legitimação de uma sociedade onde existem os superiores, não é? Muito claramente, e você vai ter os inferiores. Os superiores devem se unir, até porque eles são em menor número, contra os inferiores. Aí você percebe que os indivíduos que nascem com alma racional são muito poucos, né? Os indivíduos que nascem com alma colérica têm um número um pouquinho maior, mas a maioria das pessoas, né, só teria como virtude principal as suas próprias concupiscências, né? Quando a gente fala de Platão, existem algumas categorias que são importantes, né? A gente já falou da metafísica, a gente já falou da dialética, né? A gente já falou da alma, mas a gente não pode deixar de falar também do amor, né? Existe uma expressão muito corrente, né, que é a ideia de que o amor platônico é aquele amor irrealizável, é aquele amor que só existe no mundo das ideias. Muitas vezes nós confundimos a questão da metafísica, né? Você percebe que o mundo sensível é um mundo imperfeito e você tem um mundo inteligível como um mundo perfeito, como um mundo eterno, e você acaba repensando essas categorias metafísicas para a questão do amor. Só que para Platão, o amor não, a teoria do amor platônica, ela não se liga a essa noção, digamos assim, metafísica, né? Para ele, o amor é uma força, né? E essa força, ela te impulsiona a algum lugar. Por isso que os filósofos, o que são os filósofos? Os filósofos são aqueles que amam a sabedoria. E esse amor, essa força, os impulsiona a querer sempre saber mais. Então, os indivíduos que têm um amor pelo saber são os indivíduos que são movidos, que são impulsionados a buscar mais saber. É claro que quando a gente pensa em amor platônico, né, a gente tem que dividir também as categorias, né, de amor, né? Ele vai colocar o amor digamos assim, em dimensões. Você tem um amor ágape. O amor ágape é o amor, digamos assim, entre os amigos. É o amor que o principal núcleo dele é estabelecer as relações de confiança. Então, o amor ágape é o amor dos amigos, né? É o amor que não deseja, digamos assim, o bem para si, deseja o bem para o outro, o amor que se sacrifica pelo outro, né? E é um amor que, de certa maneira, impulsiona os indivíduos a sempre querer o bem do outro. Você vai ter o amor, né, Fídias, né? Esse amor, ele é um amor baseado, digamos assim, na fraternidade, né? É um amor da família, né? E você vai ter o Eros, né? O amor erótico, né? O amor Eros, ele é um amor que busca a completa consumação do fato. Ele busca consumir o outro, literalmente, né? Daí vem a questão da erotização, o Eros, enfim, né? Ele é um amor pouco preocupado, digamos assim, com a questão da fraternidade e ele é muito mais, evidentemente, ligado ao corpo, né? Ele busca a satisfação do corpo, ele busca a satisfação dos seus desejos, né? O erótico se liga com o desejo, não é? Com a dimensão, digamos assim, sexual do afeto, né? Essa tripartização dos amores, evidentemente, a gente pode pensar numa diferença qualitativa entre elas, mas evidentemente que nós, enquanto indivíduos que possuímos a capacidade de amar, né, que possuímos a capacidade, né, de ter afetos, a gente dimensiona isso e endereça isso a pessoas de forma muito diferente. Então, o amor platônico é uma força que impulsiona os indivíduos a determinados lugares. Então, se você tem, por exemplo, um amor com relação à nação, isso te impulsiona a defender a nação. Se você tem um amor à educação, isso te impulsiona a ser um educador. Se você tem um amor à sabedoria, isso te impulsiona a querer mais sabedoria. Um amor pelo esporte, um amor por uma categoria profissional específica, faz com que você persiga isso, que te impulsione a chegar até esse lugar que você ama, né?
Outra questão fundamental quando a gente fala de amor, né, quando a gente fala de sentimento, é a questão da beleza, não é? Já vi algumas questões interessantes sobre Platão e muitos indivíduos incorrem nesse erro, né? Quando Platão faz a sua reflexão sobre estética, quando ele faz a sua reflexão sobre beleza, ele está profundamente, evidentemente, ligado à sua concepção metafísica. Então ele vai dizer o seguinte: olha, por que nós não devemos olhar para a beleza do corpo? Porque a beleza do corpo ela pode te enganar. Evidentemente, ela pode ser ilusória. A pessoa pode ter um corpo bonito, ela pode ter uma expressão facial agradável, né? Mas por dentro, a sua essência pode ser uma essência podre, né? Pode ser uma essência, como é que eu posso dizer, que vai te levar a uma vida insuportável, enfim, e uma série de outras questões. Então, para ele, o que é a beleza? A beleza não se liga à estética, né? A beleza se liga ao bem, se liga ao bom. Então, quanto mais bem a pessoa fizer, quanto mais boa for a pessoa, na teoria platônica, ela seria mais bela. Porque a beleza tem uma dimensão metafísica, porque ela vai se ligar à essência da pessoa e não à aparência da pessoa. Essa é uma questão fundamental, né? Se você divide muito bem aparência e essência, se você diferencia muito claramente aquilo que é a dimensão visível daquilo que você não pode ver, você vai entender por que para Platão a beleza não pode ser aquilo que é visível. Já que para ele que aquilo que é visível, além de ser uma cópia, é ilusório, porque os sentidos nos enganam, né? Lembre-se, nessa dimensão idealista platônica, né? Se o sentido te engana, você tem que buscar aquilo que está para além daquilo que você vê, né? Uma beleza, né? A beleza está nos olhos daquele que vê, essa é uma questão interessante, mas se liga àquilo que não pode ser visto de imediato. Eu espero que tenha ficado muito claro essa ideia. Então você tem aqui uma questão do amor em Platão, que pode cair em questões simuladas do Enem, que você deve se ligar, né, que você deve se atentar para isso. Percam de vista aquela ideia de que o amor é algo idealizado, né, de que o amor é aquilo... Eu tive um amor platônico, né, as pessoas falam, né, o que é o amor platônico? É aquele amor que nunca existiu, que é perfeito porque só existiu nas ideias, ele não existiu no mundo real, né, por isso que não deu certo, e aí tem uma concepção um pouco pessimista. Não era isso que Platão pensava. Ele vai pensar o amor como uma força, né, que te impulsiona a determinados lugares, né, que te impulsiona a ser uma pessoa melhor e por aí vai, né? A beleza não tem absolutamente nada a ver com a questão estética, né? A beleza vai se ligar ao bem, vai se ligar ao bom. Por quê? Porque a beleza se liga à essência e não à aparência. Eu espero que isso tenha ficado muito claro, pessoal. E por fim, para a gente finalizar essa primeira aula, essa primeira parte, né, da filosofia platônica, a gente pode perceber a sua reflexão sobre a política, né? Essa reflexão sobre a política, ela vai estar basicamente em dois livros, né? No livro A República e no livro As Leis, das Leis, que é uma reflexão já mais tardia, né, da filosofia platônica. Você percebe que eu tentei fazer uma espécie de demonstração muito clara sobre como seria aquilo que ficou conhecido como a sofocracia, né? Você tem aqui sofos, saber, você tem aqui cracia, poder, ou seja, poder daqueles que detêm o saber, né? Saber é poder. No caso aqui, uma reflexão que liga a atividade daqueles que detêm o saber, da atividade filosófica, para aqueles que detêm o poder. Então, quem deve deter o poder são aqueles que têm o saber, né? É evidentemente uma teoria que reflete muito a própria hierarquização que Platão vai fazer entre as pessoas. Né? Então, o que seria essa sofocracia, ou a teoria do filósofo rei? Né? A república ideal, a república perfeita, né? Aí sim, né? Ela só é perfeita porque só existiu no mundo das ideias, ela não se concretizou, embora essa teoria ela vai ser usada na Idade Média com outros termos, né? Se você for olhar muito bem, aqui vai ficar o clero, se você for olhar aqui vai ficar a nobreza, se você for olhar aqui vai ficar os servos, né? Já num outro momento histórico, já com outros pensadores, já num outro momento, que é o momento da Idade Média. Mas nesse momento aqui, na reflexão política platônica, você percebe uma coisa interessante também. Platão, assim como Aristóteles, ele vai ser um grande crítico da democracia. Ora, mas por que Platão vai criticar a democracia, né? A gente tem uma noção de que a democracia é evidentemente algo muito bom, algo válido, que tem seus problemas com todo sistema político. Mas por que Platão vai dirigir suas críticas à democracia? Porque para ele a democracia, ela igualiza aqueles que são desiguais. Ela dá os mesmos direitos
aos indivíduos que não são iguais. Então, se você pensar nos cidadãos, que engloba uma categoria de indivíduos apenas do sexo masculino, no caso da cidadania ateniense, que era restrita, né? Filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos, enfim, tem que ficar ligado, né, nesse contexto também. Você vai perceber que, apesar dessa restrição, você vai ter muitos indivíduos nessas condições que, na teoria da alma platônica, seriam indivíduos, por exemplo, majoritariamente com a alma concupiscente. Então, como é que você pode dar o mesmo direito de voto, para fazer uma reflexão, a esses indivíduos que têm essa alma inferior? Né? Então, a política em Platão ela é uma política hierarquizada, ela é uma política que vai defender um governo aristocrático. Né? Lembrando, Aristói, né? Os melhores. Né? Um governo aristocrático é o governo dos melhores, no caso, o governo dos indivíduos que têm alma racional. Para Platão, quem deveria comandar a república ideal seriam os magistrados, que é justamente o corpo de indivíduos de cabeça filosófica, de cabeça pensante. Não é? Como esses indivíduos têm uma capacidade natural superior, né, eles deveriam comandar os assuntos públicos porque eles conseguiriam conduzir as massas que são irracionais, que são concupiscentes, que não conseguem estabelecer o consenso, que não conseguem deliberar sobre várias questões que exigiriam dos indivíduos um maior refinamento intelectual, uma maior compreensão do mundo, das relações que existem na sociedade. Quem deveria governar, legislar, seriam os magistrados, já que eles teriam, por natureza, uma superioridade intelectual que os distingue. Então, se eles são distintos intelectualmente, eles também devem ser distintos politicamente. Até porque, qualitativamente, em termos de alma, eles são distintos. Né? Você teria um grupo intermediário, que é o grupo dos guerreiros, né? Evidentemente, a sua função seria a defesa da polis, né? Seria a defesa da república, e óbvio que essa república ela tem que ser gerida, ela tem que ter um fundamento, alguém tem que produzir, né? Alguém tem que trabalhar. Esses trabalhadores que têm essa alma inferior, eles teriam uma função fundamental no sistema. E para Platão, os indivíduos, eles devem seguir essas orientações, porque cada um, e aí é uma coisa interessante, cada um tem o seu lugar, né? Cada um cumpriria uma função. Ele tem, de certa maneira, uma visão, para usar um termo bem moderno, claro, né? Que deriva da sociologia de Durkheim, não aparece em Platão, evidentemente, mas a gente pode pensar como ele tendo uma visão funcionalista, né? Cada um cumpre a sua função, né? Evidentemente, numa visão elitista, né? A sua concepção é uma concepção elitista, né, para os parâmetros de hoje. Né? Ele não vê outra forma de governo que possa, de alguma maneira, representar de forma mais fidedigna a sua reflexão sobre a alma, que não seja essa teoria política sofocrática, essa teoria política aristocrática. Porque, vejam, quando nós temos um problema em determinada dimensão, né, seja no campo do direito, seja no campo da economia, seja no campo das artes, você chama aquele indivíduo que tem uma voz qualificada. Você chama um jurista, você chama um economista, você chama um crítico de arte. Olha, se os magistrados da República têm vários problemas, eles teriam que ser os indivíduos mais capacitados possíveis. Não poderiam ser os indivíduos que pensariam apenas pela lógica da guerra ou do conflito, ou que seriam indivíduos inflamados, não é? Você fala com um guerreiro, ele não consegue discutir muito bem, já parte para o combate, e nem poderia ser um indivíduo rústico. Né? Então, ele percebe essa diferença entre as pessoas e percebe que uma república que seria ideal seria uma república onde esses lugares sociais seriam muito bem delineados. Né? Espero que tenha ficado claro esse nosso primeiro momento, só para a gente dar uma revisão. Né? A gente tem Platão como criador da metafísica, né? A gente tem ele como que divide essa dimensão, o mundo, em dois planos, né? O mundo do sensível e o mundo do inteligível. A gente vai ter a teoria do conhecimento platônica, né, que se liga evidentemente à ascensão da dialética, né, um conhecimento gradativo. Você tem o mito da caverna, que ilustra muito bem essa saída do mundo aparente para o mundo do bem, para o mundo que está fora da caverna. Você tem a teoria das formas ideais, que preexistem às formas materiais. Você tem a questão da educação, baseada na teoria da reminiscência, né? A educação é relembrar. Lembrem-se de Platão como um filósofo, evidentemente, fundador de um primeiro sistema, que é o sistema idealista, né?
Percebam que a ideia para ele era algo concreto, e aquilo que a gente vê como concreto nada mais é do que uma cópia disso. Essa concretude ideal, ela é baseada numa hierarquia. Você chega até um topo, que é a ideia do bem, né? Que inclusive está prefigurado no mito da caverna. Você tem a teoria da alma, que dialoga muito bem com a sua reflexão sobre a política, né? Você tem uma alma racional, localizada na cabeça, predisposta para pensar. Você tem uma alma colérica, fundamentada no seu peito, baseada para a guerra. Você tem uma alma concupiscente, né? Que é localizada no baixo ventre, que só serve para seus interesses mesquinhos e próprios, que seria fundamentalmente a alma dos indivíduos que vão servir, que vão trabalhar, né? Você tem a questão do amor, né? Esqueçam aquela visão de amor platônico, né? Como um amor irrealizável. Amor para ele é uma força que te impulsiona, que te joga para algum lugar. Filósofo, aquele que ama a sabedoria, impulsiona ao saber. Você tem a diferença fundamental entre beleza e estética, que você só pode entender se você tiver a dimensão muito bem clara do que é sensível e do que é inteligível. A beleza não pode se ligar à forma estética, sensitiva, já que ela é ilusória. A beleza tem que se ligar às essências, por isso que quanto mais bom o indivíduo, mais bem ele fizer, mais belo ele é nessa concepção essencialista. Você tem uma reflexão política piramidal, que divide de forma muito clara os lugares sociais dos indivíduos. Então você vai ter um indivíduo que vai comandar, você vai ter um indivíduo que vai guerrear e você vai ter um indivíduo que vai trabalhar naquilo que ficou conhecido como sofoscracia, né? Sofos saber, cracia poder, num governo aristocrático, né? numa perspectiva elitista. Isso aí.